Eu, acadêmica Rosilda, vou falar um pouco sobre o famoso poeta Olavo Bilac e suas obras. Olavo Braz Martins de Guimarães, Bilac, alexandrino a partir do nome. Nasceu no Rio de Janeiro a 16 de dezembro de 1865. O menino Olavo só conheceu o pai em 1870, aos 5 anos de idade, quando ele voltava da guerra do Paraguai. Sua infância foi povoada de histórias e hinos militares. Após abandonar os cursos de medicina e direito, lança em 1888 o livro Poesias. Dedica-se ao jornalismo e à literatura. Republicano e nacionalista, escreve em 1889 a letra do hino à bandeira. Mais tarde, por fazer oposição ao governo de Floriano, a quem dedicou excelentes poesias sátíricas, e exilado em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1907. É eleito o primeiro príncipe dos poetas. Em concurso promovido pela revista Fonfon, em 1915, inicia suas campanhas cívicas, alfabetização e serviço militar obrigatório. No ano seguinte, funda a Liga de Defesa Nacional, morre a 18 de dezembro de 1918, no Rio de Janeiro. Olavo Bilac é o único dos grandes parnasianos que já se iniciou comungando com a estética do movimento. Desde o princípio buscou a perfeição formal. O poeta tinha a preocupação de escrever versos alexandrino e concluir com chave de ouro, brilhantes, mesmo que para isso assumisse uma postura forçada. Segundo Bilac, o poeta deve trabalhar pacientemente, como um beneditino. A poesia, assim como o vírus, trabalha uma joia, buscando o relevo, a perfeição formal, servindo a Deus a forma. Ao lado disso, vale-se de uma linguagem trabalhada com constantes inversões da estrutura gramatical, buscando um efeito melhor. O amor pela língua iria ser coroado com o famoso soneto Língua Portuguesa, o qual eu vou ler o primeiro estrofe. Última flor de Lácio, inculta e bela, eis a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que se ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Ideologicamente, não se pode confundir as prisões políticas e o exílio em Minas Gerais com uma militância política. Bilac não foge à regra do parnasianismo, colocando-se à margem dos grandes acontecimentos políticos e sociais de seu tempo. Assumiu apenas posições republicanas, conservadoras. É um nacionalismo cada vez mais exagerado à medida que os anos passavam. Ignorou a luta abolicionista, ignorou a luta republicana, foi republicano apenas após a proclamação e ignorou a Primeira Guerra. Seus temas podem ser assim divididos. É um poeta voltado para a antiguidade clássica, basicamente para Roma, em panoplias. Pertence a esta parte o soneto A Cesta de Nero, O Incêndio de Roma e Lendo a Ilíada, entre outros. Temos 35 sonetos marcados por um forte lirismo em Via Láctea. São estes sonetos, graças ao lirismo e à temática, os responsáveis pela popularidade imediata alcançada pelo poeta. Dentre os 35 sonetos, merece destaque o soneto 13. Ora direis ouvir estrelas. Em Salsas de Fogo permanece o lirismo, agora marcado com sensualismo, e o famoso soneto Nel Meso del Camin, com seus premasmos e inversões.
Em Alma Inquieta e Viagens, o poeta cai em temas de meditação, dito filosóficos, tão ao gosto dos parnasianos. Em Viagem, encontramos o poema épico O Caçador de Esmeraldas, que o próprio Bilac definiu como sendo o episódio da epopeia sertanista do século XVII. Narração da chegada dos bandeirantes a terras mineiras, como os paulistas, individualizados na figura de Fernão Dias Pais. Tarde mostra o poeta mais descritivo e profundamente nacionalista. É um exemplo significativo de descritivismo do poeta o soneto Crepúsculo, na Mata, e bem atesta a volta ao passado nacional os sonetos Anchieta e Vila Rica. No entanto, o que mais chama a atenção do leitor em Tarde é a consciência do fim, a proximidade da morte, o crepúsculo do poeta, entre meio tantos outros. O poema o qual eu escolhi, de Olavo, é Profissão de Fé. Invejo ouvires quanto escrevo, imito o amor, com que ele em outro alto relevo faz de uma flor. Imito-o e, pois sem a Carrara a pedra firo, o avo cristal a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre, por servir-me, sobre o papel, a pena como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo e ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima. A frase é, enfim, no verso de ouro, engasta a rima. Come um rubim. Quero que o estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ouvir saia da oficina sem um defeito. Assim procedo minha pena, segue esta norma, por te servir, deusa serena. Serena forma, celebrai o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno o sacrifício, morra eu também. Caia eu também, sem esperança, porém tranquilo. Ida, ao cair, vibrando a lança em prol do estilo. Então, este poema possui versos alternadamente de 8 a 4 sílabas métricas e suas rimas são alternadas.